Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live para a gente conversar sobre o mercado cripto e também a expectativa aí futura sobre esse período que nós estamos vivendo aí mais turbulento, né, com correções. E será que as quedas chegaram ao fim? Sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Então já vão entrando aí, já vão deixando o like, né? A gente teve um dia aí mais positivo, o dia de hoje, mas no semanal a gente ainda está mais negativo no geral, né, no mercado cripto. Então, será que terminaram as correções? Será que não vamos ter mais chance de comprar barato? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, bora lá. Primeira coisa importante aqui para a gente conversar. Mercado de ações. Geralmente, né, o mês de setembro costuma ser um mês extremamente negativo anualmente, tanto em cripto quanto no mercado de ações. Para o mercado de ações, no geral, o S&P 500, ele ainda está extremamente forte, né? Teve alguns dias mais fracos aí, não tão compradores, mas é uma alta extremamente forte, né? Sem nenhum enfraquecimento, e faz muito tempo que o S&P 500 está numa alta desse jeito, né? E nesse mês de setembro seguiu subindo sem nenhuma correção significativa, né? Só teve esse período de correção aqui, ó, no início do ano. Desde aquela correção lá que foi de fevereiro até abril, né, com as tarifas do Trump, etc., não tivemos mais nenhuma queda tão grande assim no S&P 500. Já a cripto, né, a gente está num cenário um pouco diferente. O mês de setembro costuma ser negativo, esse mês não foi negativo, o mês de setembro não foi tão negativo assim, mas sim ele trouxe correções, né? Eu acreditava que a gente teria correções até maiores durante esse mês, mas por enquanto a gente não teve nenhuma correção tão grande assim, né? Pegando lá do topo até esse fundo aqui, ó, que foi no início do mês, o Bitcoin corrigiu ali 13%, né? Geralmente, quando ele tem correções maiores durante esse ciclo, foi de 28% até 34% mais ou menos, né? Essa daqui foi 32%. Essa correção aqui também, ó, foi 34%. A correção lá de trás, ó, outras correções, né, foram mais ou menos de 20 e poucos por cento, ó, 22%, essa daqui. Então, a gente não teve uma correção tão grande neste período ainda, né? Então, o Bitcoin no geral, ó, deixa eu tirar essas linhas. Podemos pegar aqui no gráfico semanal. Ele fez topo, né? Aqui é um topo marcado, topo local do Bitcoin. Ainda não dá para saber se é o topo final do ciclo ou não, mas nada indica que seja o topo, né? Na minha opinião, não é o topo final do ciclo. Ele ainda tende a entregar uma alta maior nesse final de ano, porque a expectativa futura aí para corte de juros, ainda compra de institucional é positiva para esse final de ano. A maior dúvida aí está para o ano que vem. Então, enquanto a gente tiver correções nesse período de final de setembro e início de outubro, no geral eu acredito que será uma oportunidade de compra, tá? Não acredito que vai ser final de ciclo, nem que a gente está invertendo para um ciclo de baixa, para um bear market agora em setembro, né? Apesar de que, se fosse seguir a teoria dos ciclos, setembro já seria o início de um mês de bear market, mas do jeito que está a macroeconomia, não tem nenhum sinal aí de bear market, tá? Bitcoin tem algumas altcoins que estão com um sinal um pouco preocupante, eu já vou falar sobre elas, né? Mas a gente tem esse topo duplo, né? Não é muito legal esse tipo de padrão, realmente traz correções. A gente até tinha comentado quando a gente estava nesse segundo topo aqui, até quando a gente estava no primeiro topo, que se ele fizesse topo duplo, provavelmente a gente entraria num período de correção. A correção foi menor do que esperado, por enquanto. E ele está lateralizado aqui. Tocou o topo anterior, construiu suportes, isso é importante, tá? Para manter a tendência de alta do Bitcoin. Mas ele ainda está bem lateral dentro dessa região aqui, ó. Entre 118 ali, né? Seria mais 116 mil dólares, né? Que é uma resistência aqui do topo anterior. E essa faixa aqui dos 108 mil dólares. Então, no geral, o Bitcoin ele vai querer ficar um pouco mais lateralizado. Então, essa alta de agora, desses últimos 2 dias, né? Por mais que ele tenha saído ali do 108 e já está em 114 mil dólares, né? Anima um pouco o pessoal. Não é uma alta significativa para mudar essa lateralidade ainda, né? Ele está ainda numa região um pouco perigosa, tá? Porque ele pode ficar lateralizando aqui, ó. Não consegue romper essa resistência aqui dos 117, 118 mil dólares. Entrega mais quedas e às vezes até sai aqui para essa parte inferior que tem ainda bastante liquidez, busca essa liquidez para depois retornar para cá e aí sim entregar alta lá na frente daqui uns 15 dias. Então pode ter ainda uma correção, então ainda não descartamos essa correção no Bitcoin. Então no gráfico do Bitcoin ele ainda está lateralizado. No médio prazo ele está em tendência de alta, no longo prazo
tendência de alta, é só no curto prazo que ele está mais lateral. Então, ainda assim, a gente não descarta correções. Se ele perder aqui a média de curto prazo, né, essa média vermelha, sim, a gente ainda pode ver o Bitcoin a preços menores até do que 108 mil dólares, né, porque tem ainda liquidez aqui embaixo. Então, não descartaria essa correção ainda. Agora, sobre o Ethereum, né, ele está um pouco diferente do Bitcoin. Fevereiro, março de 2026, teremos a maior alta desse ciclo estendido, embora tenhamos altas nesse último trimestre. Pera aí, deixa eu puxar aqui o gráfico do Ethereum. Ele está um pouco diferente. Aí, carregou. Ó, o Ethereum, ele tá bem diferente do Bitcoin nesse caso, né? Deixa eu limpar aqui, remover desenhos. Temos aqui esse topo muito bem definido, né? Do Ethereum, que ele tocou aqui no início do ano passado, março. Tocou mais uma vez no meio do ano passado, ali entre maio e final de maio. Tocou aqui de novo, né? No final do ano passado, naquele rally de alta que tivemos, das altcoins e também do Bitcoin. Depois o Ethereum corrigiu até 1.300 dólares. E agora a gente está nesse rally de alta que vem desde abril, sem grandes correções, né? As correções maiores que o Ethereum teve nesse meio do caminho foi essa daqui, ó, de 28%, 27%, né, sendo específico, e essa outra aqui, ó, que foi de 15%. Depois, o Ethereum entrou nessa fase aqui lateral. Então, deixa eu puxar o gráfico diário aqui do Ethereum, aqui dá para ver de forma bem clara o movimento que ele está fazendo. Então, ele começou a lateralizar aqui, nessa região de topo, né? Então, ele está lateralizando aqui em cima. E agora ele saiu, semana anterior, né? Nos últimos dias nessa correção, ele saiu dessa lateralidade, né? Pode ver que ele perdeu essa linha pontilhada. Então, ele saiu para cá, buscou o topo anterior, que é esse topo aqui, ó, dos 3.880, 3.900. Ele chegou até 3.828. A gente comprou em 3.850 Ethereum, com ordem programada. A gente até tinha comentado isso na live Foi sexta, né? Foi quinta ou sexta live? Acho que foi quinta-feira. Foi a live de quinta-feira. Que a gente até tinha comentado, ó, vou programar uma ordem aqui de compra de Ethereum e capturou. Aí ele caiu um pouquinho mais ainda e agora tá recuperando. O Ethereum tá mais bonito, tá? Ele tá ficando aqui dentro da região de lateralidade de novo, por enquanto, né? Por hora. Tá 4.222. O que é interessante desse padrão do Ethereum? Ele lateralizou, buscou essa parte inferior e ele vai querer buscar um alvo lá em cima até o final desse ano, né? Então, a gente até tinha comentado já que o Ethereum poderia buscar no final desse ano 6.500 dólares. Talvez ele busque até mais do que isso, né? Fique mais ou menos dentro dessa região pelo padrão que ele está formando aqui neste momento, né? Ele tem que confirmar isso ainda, mas ele está num padrão bem mais bonito do que o próprio Bitcoin. Por isso que a gente está focando muito mais em Ethereum nesse momento do ciclo do que em Bitcoin, nessas compras aí durante essa fase de correção. Então, enquanto o Bitcoin ainda poderia trazer quedas, o Ethereum ele já está com outras características, só que no geral, né, a gente sabe que no ciclo inteiro todas as altcoins seguiram o Bitcoin. Se ele caía, as altcoins caíram. Se ele subia, as altcoins subiram temporariamente, enquanto o Bitcoin se manteve em alta e as altcoins depois corrigiram forte. Mas o Ethereum está dando características diferentes do próprio Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin está lateralizando e ele ainda pode trazer mais quedas, né? Por mais que ele esteja ali em 114 mil dólares, o Ethereum ele já está um padrão mais bonito, tá? Porque é muito parecido com esse padrão aqui de trás, ó. Onde ele entregou essa primeira alta, né? Rompendo essa tendência de baixa. Entregou uma alta bem forte aqui, ó, em poucas semanas. Lateralizou por praticamente 60 dias, ficou lateral aqui nessa região. Aí ele saiu para essa parte de baixo, igual ele está saindo aqui, ó. Ele saiu dessa região de lateralidade para depois buscar esta alta aqui, né? Depois ele fez o recuo e buscou mais uma pernada de alta. Então o Ethereum ele pode sim repetir essa mesma alta que ele entregou aqui, né? Então, se a gente puxar aqui o período, ó, foi mais ou menos 38 dias aí que ele entregou essa alta, antes de entregar uma correção mais forte, né? E aqui ele ficou um bom tempo corrigindo também, ó. Foram 11 dias de correção. Depois dessa correção, vou até aproximar aqui para ficar mais fácil de ver. Ele ficou lateral
Ó, por 14 dias. Então, corrigiu por 11 dias, ficou lateral por 14 dias e depois ele entregou uma alta forte. É essa alta aqui que a gente quer pegar no Ethereum. Então, foram 22 dias de alta bem forte. Ele entregou ali quase 60% de valorização. Então, se a gente puxar o mesmo padrão daqui de trás do Ethereum para cá, né? Ó, este padrão aqui. Poderíamos estar ali entre 6 mil até um pouquinho mais, né? Se ele busca essa segunda pernada de alta que ele buscou aqui, né? Então, deixa eu até pegar o padrão que vai ser mais fácil de fazer isso. Ó. Aqui até aqui. Então, ele saiu do caixote aqui, ó, dessa parte de um retângulo, né? Que ele fica lateral. Entrega a correção para baixo. Fica lateral, então ele pode ficar lateral por um bom período. Então, a gente não pode se animar tanto assim com essa alta de agora. É uma alta ainda um pouco fraca, né? Com pouco volume. Mas ele já tocou aquela melhor região de compra possível, né? No RSI. Tanto no 4 horas quanto no diário. E agora ele pode lateralizar ainda aqui. Para depois... aí sim entregar uma alta. Aqui já seria 6.570 dólares. O Ethereum no final do ano. Isso seria ali mais ou menos, ó, no dia 20 de novembro, né? Se repetisse o mesmo dia. Lembrando que não é exatamente igual, né? Mas ele está fazendo algo muito parecido. E se a gente puxar os dados on-chain, as reservas de Ethereum estão caindo cada vez mais. Ou seja, a acumulação de Ethereum ainda está acontecendo. Por mais que esteja mais enfraquecida agora, ainda estamos tendo bastante... muita acumulação de Ethereum. Então, as reservas de Ethereum dentro das corretoras, dentro das exchanges, vêm caindo. E quanto menor as reservas, mais fácil é para ter altas no preço, tá bom? Essa linha vermelha está indicando queda. Não necessariamente. Ela está lateralizada, né? A média aqui de curto prazo está mais lateral. Essa daqui já está apontando para cima, essa para cima, essa daqui meio pro lado para cima, né? Mas é muito parecido, ó. Até a média, o comportamento da média é parecido com esse daqui. A única diferença é que aqui as médias estavam muito próximas, né? Então teve o cruzamento aqui da média de curto prazo sobre a média amarela e aqui as médias já estão um pouco mais distantes, né? Essa seria a diferença principal aí, olhando para as médias. Deixa eu tirar elas aqui. Mas se ele repetisse e não entregasse mais quedas, né? Porque ele se apoiou numa ótima região de compra aqui, ó, que é suporte anterior. É o melhor, topo anterior, é a melhor região de compra. Sim, a gente pode ficar muito otimista com o Ethereum para o final do ano. O Bitcoin ainda gera essa dúvida, né? Ele ainda gera essa dúvida porque ele precisa passar de 118 mil, ou seja, dessa região aqui que vai ter bastante venda, né? Ele precisa passar disso daqui para aí sim a gente começar a ficar mais otimista com o Bitcoin também. Então esse é o sinal mais divergente que a gente está tendo nesse momento. Então o Bitcoin ainda pode corrigir mais e o Ethereum ele já está com cara de fundo, formação de fundo, final de correção para depois continuar subindo, né? Ele não busca, o Ethereum ainda tem mais regiões com liquidez abaixo, né? Mas pode ser que ele só busque lá na frente também. É bom lembrar disso, né? Não quer dizer que ele está construindo um suporte para continuar subindo, que ele não vai buscar uma liquidez rápida se o Bitcoin buscar liquidez também. Ó, o Gilberto comenta. Vou tentar fazer isso aí, Gilberto. Tentei fazer algumas coisas, mas não deu certo. Eu queria deixar por último formatar o computador. Vou tentar limpar o cache. Eu já fiz isso uma vez, mas eu acho que não resolveu. Mas eu vou tentar fazer isso de novo para ver se resolve. Se não resolver, aí eu tenho que formatar o computador mesmo. Tô postergando porque tem um monte de coisa que vai dar um trabalho para organizar depois de formatar. E semana que vem eu vou viajar, então não tô com muito tempo de fazer isso agora. Mas talvez eu tenha que fazer essa semana, né? Ó, não resolvi, ó. Tanto é que o Chrome travou de novo. Voltou. Então, o Ethereum já tá tentando fazer uma recuperação, né? Mas lembrando que isso daqui, né? A gente tem que ter alguns cuidados.
qual que é o cuidado de curto prazo do Ethereum? Aqui é resistência, ó, 4.260 e pouco ali é resistência. Ele já está chegando nessa resistência. Então ele também poderia ainda lateralizar dentro dessa região, que seria normal, tá? Igualzinho o que aconteceu lá atrás, ele fica mais lateral antes dele entregar mais altas. Inclusive, se ele fizer isso, a gente pode acreditar ainda mais nessa alta mais forte, mais pra frente. Mas se ele subir agora, eu acho que não ia ser uma alta tão sustentável assim, tá? Se ele subisse um pouquinho agora, talvez não seria tão sustentável essa alta. Mas no geral, assim, ó, hoje eu não compraria, mas eu esperaria algum dia de recuo para comprar Ethereum. No diário ele tá já querendo apontar para cima, né? Se ele passar dessa região aqui, ó, da metade, ó, 50 pontos no RSI, aí é a continuação de alta do Ethereum, já por agora, né? Mas ele pode vir aqui, sofrer resistência e depois cair mais um pouco aqui. Não retornar para cá, né? Porque vai ser mais difícil ele voltar para essa região, ele teria que cair muito agora. Mas ter uma leve queda para depois, aí sim, subir. No RSI, né? Isso aqui no RSI diário. No 4 horas, vamos ver como é que tá. Já tá numa região aqui de quase em sobrecompra. Então ele ainda tem espaço para subir um pouquinho mais. Só que aqui em cima já fica meio arriscado comprar. O ideal é esperar ele ter algum recuo de novo para quem não comprou o suficiente. Mas aqui foi o segundo toque da sobrevenda, foi o melhor ponto de fato de compra, né? A gente até tinha comentado isso, para esperar o segundo toque para comprar. Mas a gente comprou aqui e aqui. E aqui a gente comprou mais pesado. Então esse é o gerenciamento de risco. Por que a gente não entrou muito pesado? Porque ele ainda tem muita liquidez aqui embaixo, né? Se a gente puxar aqui, ó, o gráfico de liquidez do Ethereum. Cadê? Esse aqui é do Bitcoin. Vamos ver do Ethereum. Não, eu quero esse aqui, ó. Ethereum. Ainda tem liquidez aqui, ó. Em Ethereum. Até 3.600. Mas tem bem pouco, ó. Bem pouco valor para baixo ali em Ethereum. Tem mais para cima, né? Tem mais gente shortando agora o Ethereum do que apostando em alta. Ó, até 3.600 ali tem 5,4 bilhões de dólares para ser liquidado. Acima disso, ó, até 4.686 tem 12 bilhões de dólares. Inclusive aqui é um primeiro ponto de realização de lucro, ó. Vai ter gente que vai realizar em 4, né, exatamente naquela região ali vai ter gente realizando. Que é mais ou menos aqui, ó. Aqui vai ter bastante realização, então por isso que ainda não dá para se animar tanto assim com essa alta. Se ele vir para cá, sofrer resistência, ele ainda pode ficar lateralizado aqui, ó, vir para cá ainda, entendeu? Pode demorar um tempinho para ele sair dessa fase complexa aqui. Mas o bom sinal é que ele saiu do caixote. Ele fez essa correção saindo do caixote, ó. É essa saidinha aqui que é boa. Que a chance é muito alta dele sair para cima depois. Conseguir romper essa resistência aqui em cima. Então o Ethereum eu tô bem otimista com ele. Por isso que as compras foram basicamente em Ethereum nessa correção. A IENA ainda é um pouco mais preocupante, né? Quem perguntou de IENA e tem alta correlação com o Ethereum. Ela ainda é um pouco mais preocupante porque ela tá num ponto ali de suporte crucial. Bitcoin ainda pode buscar, sim. Se ele bater ali em 117, sofrer resistência, ele aumenta bastante a chance de buscar. Mas não aposte todas as fichas nisso daí. Por isso que tem que ir comprando aos poucos, nas correções. Vai comprando aos poucos. Caiu mais, compra mais. Proporcionalmente à compra que você fez anteriormente. Então, se a gente comprou um Ethereum aqui, ó, em 4.080,
lá em 3.850 a gente comprou mais do que um Ethereum, entendeu? Caiu mais, correção maior, compra maior. Correção menor, compra menor. Ainda mais depois de subir um monte, né? Depois que o Ethereum já subiu um monte, ó. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado agora com o dinheiro que a gente coloca no mercado, ó. Porque ele já subiu 243% nos últimos 138 dias. E a queda é rápida. Se ela vem, ela é rápida, tá? Se acontecer qualquer coisa de não ter corte de juros, qualquer coisa assim no mercado, a chance de ter uma correção rápida aumenta bastante. Quando a gente tá aqui, quando ninguém quer comprar, aí sim a gente pesa a mão nas compras. Aqui, ó, a ENA, ela tá perigosa ainda. Por enquanto, tá lateralizando aqui nessa faixa de preço. O ideal nesse momento em que ela tá perigosa já é pensar em colocar um stop loss aqui embaixo, ó, talvez abaixo de 0,51 aqui, ó. Ou aqui mesmo, ó, mais curto, ó, 0,54. Porque se ela realmente perder isso aqui, a iena vai voltar lá para 0,25. Vai voltar para cá, ó. E aí você não vai querer segurar um ativo que desvaloriza até aqui. Ó, seria uma correção de 57%, né? Aqui já, se você segura até aqui, já era, né? Você basicamente fica preso na altcoin. Então, ENA, ela tá meio perigosa, tá? Ainda. Teria que ter um stop loss aqui embaixo para ficar um pouco mais seguro. Se pegar o seu stop loss em 0,54 aqui e depois ela retornar aqui para cima, né, voltar para cá, aí você poderia repensar em entrar de novo em ENA, né? Mas isso aqui é importante, tá? Esse stop loss aqui para não ficar preso, basicamente, numa moeda que pode voltar para cá. Ela ainda tá perigosa. Mas se o Ethereum subir, geralmente ela tem um delay e ela sobe depois também. Inclusive, se ela continuar caindo antes do Ethereum, ela costuma indicar que o Ethereum também vai corrigir mais antes de continuar subindo. Se ela perder essa região aqui, ó, provavelmente o Ethereum vai lá para 3.600. Aí não antecipou bem a queda, essa correção do Ethereum. Ela começou a corrigir bem antes, ó. 10 de setembro ela já estava corrigindo. Ó, 10 de setembro o Ethereum ainda estava subindo, entendeu? Então, isso aí antecipa, às vezes, a queda do Ethereum, alta no Ethereum também. Quando ela começou a subir lá atrás, ó, ela também antecipou uma continuação de alta no Ethereum. Apesar de correlação alta, não necessariamente no mesmo dia que um está subindo, o outro vai estar subindo também. Mas a correlação dos dois é bem alta, tá? A Solana, por enquanto, segurou bem, tá? Segurou bem, já tá naquele outro suporte que a gente tinha comentado, né? Ó, ela quase buscou um 187 ali, ó, que a gente tinha até marcado na live anterior, que seria um outro ponto de compra de Solana, mas tudo aqui dentro dessa faixa é um ponto de compra, né? Era uma região de compra, mas tem que tomar um pouco de cuidado ainda em Solana, porque por mais que ela esteja fazendo uma leve recuperação, isso daqui ainda pode ser um pivô de baixa para ela corrigir mais, tá? Então tem que tomar esse cuidado, por mais que ela esteja subindo agora, não posso ficar eufórico com essa alta também, achando que ela já vai voltar a subir em linha reta. Porque isso daqui pode ser só um pivô de baixa para ela cair mais. Aí ela vai lá para 155 aqui, ó, que é o próximo suporte. Então tem que tomar um pouco de cuidado com Solana também. Apesar de que ela tá bem mais interessante aqui na sua estrutura do que a própria ENA, né? A Solana tá bem mais tranquila assim do que a ENA no geral. Tá acima das médias, as médias ainda estão apontando para cima, ainda está em estrutura de alta. Perdeu temporariamente o topo anterior, mas ela tá acima de topo anterior. Só precisa ver se isso daqui não vai ser um pivô de baixa, né? Aí é problema. Se ela perder aqui, ó, esse 190, aí é problemático. Poderia colocar um stop loss aqui em 187, um pouquinho abaixo de 187. Quem tem Solana, né? Põe aqui 185.
Porque se ela perder este suporte, provavelmente ela vai vir para cá. Aí aqui eu posso reconsiderar entrar em Solana. Então, não caiam no FOMO também dessas recuperações assim, ó. Não fiquem eufóricos, tá? Porque às vezes a pessoa acha que perdeu o timing, aí ela compra tudo de uma vez aqui, aí é um pivô de baixa, e aí ela fica presa no ativo, entendeu? Não posso ficar eufórico com essa alta que a gente tá tendo agora, por enquanto, né? Se o Bitcoin ele passar essa resistência, aí a gente pode ficar animado, tá? Mas eu acho que até ali 5 ou 15 de outubro a gente ainda vai ter um mercado que vai dar oportunidades de entrada. Então eu não posso desesperar. Tem que ser aos poucos. Índice de medo e ganância em sentimento de neutro. Voltamos para a neutralidade aqui. Então não estamos nem muito otimista nem pessimista. Deixa eu fechar isso aqui, ó, para ver se para de travar. ETFs ainda estão mais vendedores do que compradores. Isso não é um sinal muito interessante. Vanguard foi um dos últimos aí do institucional grande aí que reconsiderou, né? Parece que vão reconsiderar, né? E vão recomendar para os clientes aí compra basicamente de ETF de cripto, principalmente Bitcoin, né? Mas Ethereum também entra nesse bolo. Então também é uma coisa positiva para esse final de ano. É gigante, tá? A Vanguard é gigantesca. É um dos maiores aí, junto com a BlackRock. Short Term Holders, né? Nós perdemos aí temporariamente o preço médio dos investidores de curto prazo. Então, geralmente as melhores compras são abaixo dessa linha vermelha. E as melhores regiões de venda é o mais próximo possível dessa média aqui pontilhada. Então, quando a gente está muito próximo dessa região pontilhada, o MVRV, a gente costuma estar próximo do topo de um local, ou às vezes até pode ser o topo do cíclico do Bitcoin. Qual que é o indicado pela média aqui de topo atual, né? Qual seria o topo do Bitcoin agora? Onde ele estaria caro? E poderia chegar, mesmo assim, ele poderia chegar ali. 147 mil dólares. Isso bate aí com a projeção de final de ano. Não necessariamente ele vai chegar agora, porque o mês já acabou, né? Mas no cálculo atual do MVRV, o Bitcoin poderia sim chegar em 147 mil dólares. Ali seria um preço caro, uma boa região de realização de lucro. Qual seria a região barata se o Bitcoin realmente tivesse uma correção significativa? Nessa outra média aqui, seria 92 mil dólares. Coisa que ainda a gente não descarta porque tem liquidez até ali, mais ou menos 95 mil dólares tem liquidez. Entre 98 e 102 tem uma região de ausência de liquidez, mas abaixo de 98 tem liquidez também. Mas eu não vejo nenhum motivo para o Bitcoin chegar aqui em 92 mil dólares, mas existe essa possibilidade, ainda tem uma probabilidade dele buscar essa região sim. Se ele perder 108 mil, aumenta bastante a probabilidade. Se ele se manter do jeito que está lateralizando em 108, 117, ele volta para 108, 117, aí a probabilidade é mais baixa, tá? Mas perdeu 108, aumenta bastante a probabilidade dele buscar aquela liquidez entre 98 mil e 102 mil. E aí, se ele buscasse essa liquidez, aí sim eu pensaria em comprar Bitcoin também. Por enquanto eu tô mais focado só em Ethereum. Bitcoin eu vou esperar um pouco mais, talvez. Não sei se ele vai dar uma chance esse ano de compra de fato. Talvez só ano que vem. Tem que ter paciência, basicamente, para assumir posição no preço que eu quero.
Esse indicador também é interessante porque a gente passou nesse ciclo por 3 grandes fases de realização de lucro. É essa fase aqui, ó, que foi no topo de 2024, que foi os 72 mil dólares ali, quando foi aprovado o ETF de Bitcoin. Foi a primeira região de grande realização de lucro desse ciclo. Depois o mercado ficou lá extremamente lateral e em correção durante 8 meses. Foi para testar a paciência de muita gente aqui. Lá em setembro, né, agosto, ele tocou 48 mil dólares. Setembro, ele fez o fundo do ano passado, 54 mil dólares. E aí depois tivemos o rally de alta de final de ano. O rally de alta começou ali no mês de setembro e outubro. O outubro foi o mês de fundo do mercado, ali no dia 10 de outubro. E de outubro para frente, né, 10 de outubro para frente, foi só alta. De novembro para dezembro e janeiro, formação de topo. Aí, de novo, passamos por uma fase de grande realização de lucro, né, marcado por esses picos aqui, ó, nesse gráfico verde. É uma fase de muita realização de lucro. E aí depois o Bitcoin mais uma vez ficou lateral por 60 dias, aí entregou correções ali no final de janeiro para fevereiro, março e abril. Fez fundo, inclusive teve até realização de prejuízo em abril. Quando a galera tá com muito medo, quando a gente está em fase de extremo medo e por um longo período de queda, o pessoal começa a realizar prejuízo. Então essa costuma ser a melhor região de compra. A gente não teve isso nessa correção de agosto e setembro. A gente não teve isso ainda. E talvez não tenha, né? Porque ainda o mercado está bem forte. Depois disso, a gente passou mais uma vez por um período de forte realização de lucro, mas não foi tão forte quanto esses dois aqui. Que foi esse mês de julho e o mês de agosto. E agora está diminuindo a realização de lucro. Isso é positivo para manter a estrutura de alta do ativo. Mas a gente não chegou naquele nível extremamente baixo aí de realização de lucro e talvez até uma realização de prejuízo. A gente não chegou nesse nível, que é aquele nível que a gente fala: agora sim a gente entra pesado e agora sim aqueles que gostam de correr mais risco até poderiam pensar em alavancagem. Agora a gente não está numa fase, na minha opinião, boa de fazer alavancagem, nem de entrar muito pesado, porque não chegamos no melhor ponto possível de compra e pode ser que a gente não chegue de fato agora, porque a gente já está muito próximo aí do final de ano, dessa fase final que a gente pode ter esse rally de alta. Então tem que ter paciência, basicamente, bastante paciência. Mas repara o seguinte, ó, nesse gráfico, ó. Nós estamos em uma fase em que está tendo uma queda aqui na realização de lucro. Pode ser que a gente ainda tenha uma queda um pouco maior, né? Se o Bitcoin ele for lá para 102, 98 mil dólares, aí a gente teria uma boa queda nessa realização de lucro. Pode ser que o gráfico de realização de prejuízo comece a pitar um pouco nessa região. Porque aí vai ficar bem abaixo do preço médio dos investidores de curto prazo. E aí eles começam a vender também. Se chegasse dentro dessa área aqui, ó, de lucro realizado, caísse só um pouquinho mais, a gente já teria um pouco mais de segurança em comprar mais pesado Bitcoin principalmente, e Ethereum também, nesse sentido, também seria melhor. Mas agora a gente ainda não está no melhor preço possível, está melhor do que alguns meses atrás, mas não está na melhor região ainda para comprar pesado, apesar de que a gente está numa boa região de compra, né? Por enquanto, a expectativa de corte de juros se mantém igual. 10 de dezembro teve uma queda para esse corte de juros, a expectativa do mercado diminuiu, mas ainda o mercado acredita que vamos ter mais um corte em dezembro. Essa semana, o dia mais importante é sexta-feira, que é quando a gente vai ter relatório de emprego payroll. Isso daqui fez muito preço nos últimos meses aí que teve a divulgação, porque ele veio muito abaixo do esperado e isso aumentou muito a expectativa de corte de juros. Por isso o Fed cortou os juros agora, inclusive. E por isso o mercado acredita em mais 2 cortes até o final desse ano. Então a gente tem que ficar muito atento à sexta-feira. Por isso que essa alta aí, às vezes uma coisa negativa que venha na sexta já pode devolver toda a alta e a gente até pega mais um período de correção nesse início de outubro. Então, dia 3 de outubro, dia 5 de outubro, são datas aí bem cruciais aí para o mercado que a gente pode ter algum ponto de inflexão, tá? Então, não tenham FOMO agora nessa alta que a gente está tendo nesses últimos 2 dias. Tem que ter mais calma e cuidado, tá? O Bitcoin não tá com um pivô muito bom. O 108 é uma boa região de compra de fato.
mas não é aquela melhor região de compra. A gente até tinha comentado isso quando ele estava realmente aqui no suporte. A gente sempre busca compras em suporte. Ele estava em suporte, então sim, é uma região de compra. Mas eu não comprei Bitcoin, comprei Ethereum, basicamente. Nesse ponto aqui. Ainda não dá para confirmar, mas por enquanto ele tá interessante, tá? O Bitcoin, se ele ficar acima da média vermelha aqui de curto prazo, ele lateralizar aqui em cima, quem sabe, né? E aí ganhar força para romper os 118 mil dólares, aí a gente pode ficar bem bullish aí com todo o restante do mercado. Mas por enquanto, não. O que que me dá o norte para esse final de ano ser bullish, né? Se a gente tiver o rompimento aqui do Russell 2000. Rompendo isso aqui, ó, a gente vai ter uma alta infinita aí por uns... talvez 100 dias aí. A gente tem uma alta infinita que dura 100 dias, né? Não é infinita. Elas passam, a alta passa e a queda também. Mas se a gente tiver esse rompimento do Russell, que está lateralizando agora e deve lateralizar por mais tempo ainda, aí a gente vai ter um final de ano muito bom, tá? Quem sabe no Natal tá todo mundo feliz. Agora tem pessoa ainda com medo, né? Achando que tá perdendo o bonde. Mas tem que pensar um pouco mais longe do que um dia só, uma semana. Tem que pensar em prazos maiores. O suporte de 4 horas foi invalidado no Bitcoin? No Bitcoin ou no Ethereum? Boa, Brito. Tem um gap de baixa no Bitcoin. Bem lembrado. Aqui, ó. É um gap bem pequeno. Não é igual esse gap aqui, ó, do 115 que a gente teve no passado. Ou aquele gap lá dos 78 mil dólares, né? Que antecipou bem aquela correção que a gente comprou bastante aqui. Na correção de fevereiro, março e abril. Nem esse gap de 92 mil não é tão grande quanto esse gap aqui. Inclusive ainda tá aberto, ó. Olha só, o gap dos 92 mil dólares ainda tá aberto. Isso aqui vai ser fechado lá na frente, né? Com certeza vai ser fechado. Se ele fechasse esse gap numa correção aqui, ó, nossa senhora, aí eu tô abrindo a alavancagem 2x. Mas agora não. Tem esse gap aqui, né? Que ele abriu aqui. É um gap extremamente pequeno, mas a chance dele fechar é bem alta também, pelo preço que ele abriu, né? Mas ele não é um gap tão relevante assim. E esse aqui é bem mais relevante, ó. Tá vendo o tamanho do gap? Mas pelo preço ele vai se fechar, hora ou outra. Não sei se vai ser agora, né? Ó, amanhã já tá querendo abrir negativo. Faz parte, o Francisco, faz parte. A renda fixa dá a falsa sensação de paz, né? Mas você não sai do lugar. Você vai ver que você vai ter a sensação de que você está patinando. Você coloca dinheiro e não sai do lugar. Aqui tem volatilidade, tem queda de 30%, tem queda de 70%. Essa daqui, ó, 78%. Aqui ninguém tem interesse em Bitcoin, ninguém quer saber de cripto. Aqui que a gente tem que estar... Aqui que as pessoas têm muito resultado. Aqui as pessoas ainda têm resultado bom. Aqui as pessoas já entram numa fase um pouco mais arriscada, mas tem um bom resultado. Ó, já dobrou aqui. Quem entrou aqui dobrou. E isso foi ano passado, hein? Janeiro de 2024. Em 60 dias você teria dobrado o que você investiu. Não tem nenhum mercado que faz... tem mercado de ações, né? De small caps que faz isso. Mas o Bitcoin é meio garantido, né? É um tiro certeiro. Quando a gente tem essa correção mais forte, se comprou Bitcoin, a chance é muito alta de ter um valor maior no futuro
em moeda fiduciária. Quem é muito ficcionado em Bitcoin não gosta de pensar assim, né? Só quer pensar em ter mais Bitcoin, mas pegou numa correção, a chance é muito alta de ter multiplicação de patrimônio. Aqui o risco já era um pouco maior, mas nessa queda aqui, ó, foi extremamente reduzido o risco, ó. Quando ele caiu lá para 48 mil, a gente estava entrando pesado aqui também. Essa foi a última grande queda com risco mais reduzido. Essa queda de agora, o risco ainda é maior. Então, por isso que a gente não pode pesar muito a mão agora, porque a gente pode ficar preso aí em topo. Porque é o conceito do pêndulo, né? Quando eu puxo muito para um lado, o pêndulo vai voltar para o outro. Porque ele tenta sempre buscar o equilíbrio aqui, a parte central. Então, como o Bitcoin em 3 anos ele subiu muito, quando vier o bear market, a correção, ele vai cair bem. Só que não vai cair tanto quanto aqui, porque aqui ele puxou muito mais, ó. O pêndulo foi muito mais esticado aqui. Porque ele saiu de 4 mil dólares para 69 mil dólares. Subiu 1.500% em 607 dias. Aí a correção foi de 78% em 365 dias. Agora nós estamos há 3 anos aqui, ó, em alta. Já fez 700% praticamente. E ainda pode fazer um pouquinho mais. Mas a gente está basicamente na metade da alta do ciclo passado. Ou seja, a queda também não vai ser tão grande igual foi do ciclo anterior. 78% a gente vai ter uma queda menor. Mas 50% ou 60% de correção é plausível ainda. Num ciclo de baixa, mas a gente tem que estar num ciclo de contração de contração de juros, etc. De liquidez, né? Os juros mais altos, contração de liquidez. Por isso que agora é mais arriscado e a gente não tá pesando tanto a mão, tá? Acho que busca 74 mil em algum dia? Eu acho que sim. Eu acho que no bear market a gente pode voltar para alguma coisa dentro dessa faixa de preço aqui, ó. Entre 50 mil a 70 e poucos mil dólares. Alguma coisa aqui, ó. A gente poderia voltar para cá. Parece totalmente improvável hoje, mas cada semana vai mudando a expectativa dos investidores. E quando a gente começa uma queda, as pessoas param de pensar em alta e começam a pensar, ele vai cair até tal preço, aí cai até lá. E elas pensam, não, vai cair até tal preço, aí cai mais um pouco. E a expectativa vai mudando e assim a gente chega no preço maior, baixo, né? Um preço extremamente baixo do ativo. Porque também tem liquidação, né? Então o institucional ele liquida, os investidores eles realizam lucro e a expectativa do mercado muda à medida que o preço vai caindo. Assim como a expectativa muda à medida que o preço vai subindo. Por isso que em cada ciclo a gente nunca volta para preços do bear market anterior, porque a expectativa muda muito, né? Então é praticamente impossível retornar para 15 mil dólares, que foi o preço do bear market anterior. Assim como a gente não voltou nunca mais para o preço do outro bear market, né? Que foi aqui, ó, 3 mil dólares. Não, nunca mais voltou. Aqui já era 15 mil dólares. Mas aqui é possível, tá? É bem possível. Então hoje eu chutaria algo aqui dentro dessa região. Entre 60 mil a 52 mil dólares. Aqui que é aquele preço que você pode pensar em fazer loucura de fato com o seu capital. Aqui não é muito bom fazer loucura, não. O Frank tá bravo. Tira uma dúvida. Quando você comenta da área de liquidez, ela representa onde as pessoas poderiam sair sem ganho, sem prejuízo? Não, é onde tem gente com preço de liquidação. Quando você abre long ou short no mercado,
automaticamente você vai ter um preço para ser liquidado pela corretora. Porque a corretora, ela precisa ganhar dinheiro. Então, quando você se alavanca, pega dinheiro emprestado com a corretora, você vai ter um preço para ser liquidado. Porque você tem que dar um dinheiro de garantia para a corretora. Então, se eu vou... Imagina que eu abro uma ordem 2 vezes alavancado, né? Eu coloco lá R$1.000. Aí eu me alavanco em 2x. Então, se o mercado cair 50%, eu vou ser liquidado pela corretora. Aí a corretora vai pegar meu dinheiro que eu dei de garantia e o dinheiro que ela emprestou também. Aí por isso que tem essas regiões aí com milhões ou bilhões de dólares para serem liquidados, porque são milhões de pessoas abrindo long, né, apostando na alta do mercado, pegando dinheiro emprestado dentro daquela faixa de preço. Ou milhões de pessoas pegando dinheiro emprestado para apostar contra o mercado, na queda do mercado. Aí tem as regiões de liquidação em cima e embaixo. É basicamente isso. Cadê o áudio? Tá certo o áudio. Ó, 7h46, eu tenho boxe agora, eu preciso ir. Mas é isso aí, turma. No geral, a gente tem que acompanhar, principalmente sexta-feira, aí, do que vai sair no payroll. E não ficar tão eufórico assim com a alta de agora, porque a gente tem que tomar alguns cuidados, mas o Ethereum me deixa bem animado, tá? O Ethereum é o que tá me deixando mais animado aqui dentro do mercado, no geral. Iena tem que tomar cuidado, Solana também, tomar um pouco de cuidado, mas tem que ter paciência também para a gente acompanhar o dia 3 de outubro e o dia 5 de outubro. Talvez sejam os dias mais importantes aí que são mais próximos, né? Que estão mais próximos da gente. Mas fechou? No mais é isso. Boa noite para vocês e até lá. Até a próxima live, porque amanhã eu acho que não vai... Talvez eu não consiga fazer 7 horas da noite, mas eu vou tentar fazer de manhã, tá? 10 da manhã pra gente acompanhar a abertura do mercado. Então amanhã eu espero vocês na nossa live, tá bom? É isso aí. Valeu. Falou.